A relação entre pais e filhos é cheia de nuances, ações e reações que refletem diretamente no comportamento das crianças. E a qualidade da relação entre pais e filhos está diretamente ligada a esse comportamento. Para falar sobre os desafios de educar e criar os filhos, está aqui comigo a Ana Kleber Araújo, que é psicóloga materno-infantil. Ana, obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. Imagina, obrigada a você, é sempre um prazer. Bom, vamos começar explicando o que é essa sua especialidade, né? Onde que atua uma psicóloga materno-infantil? É uma especialidade que trata, na verdade, desde a gestação, né? Então eu trabalho com essas mães, pensando e preparando já para essa maternidade consciente, né? Depois do pós-parto, né? E atendo as crianças menores de 4 anos, que a gente pega a primeira infância. Então, quando a gente atende essas gestantes, esse casal, essa família, a gente pensa num trabalho muito preventivo, né? Você já está preparando a família aí para os desafios da maternidade, exatamente, né? Quando a criança chegar ali. Exatamente. Ana, a gente sabe que a forma de olhar e de tratar a infância vem mudando aí ao longo dos tempos, né? De anos em anos aí mudam-se as percepções de principalmente como punir os filhos, né? Como é que os pais lidam com essas mudanças? A gente sabe aí que agora tem a tal da lei da palmada, né? E muitos psicólogos falam sobre isso, a gente tem muitos estudos falando sobre isso, que realmente não é indicado que os pais punam os filhos aí, mesmo que sejam com palmadas. Mas eu vejo que muitos pais ficam perdidos, né? Eu também sou mãe, e aí às vezes a gente fica meio perdido sem saber como lidar com essa mudança aí. Uma época se usou muito, né? Eu fui criança, apanhei do meu pai e da minha mãe. Enfim, como que a gente lida com essas mudanças? Uma hora pode, uma hora não pode, uma hora faz mal para o desenvolvimento dessa criança? Sim, é verdade. Se a gente for pensar, os nossos pais, né, eles tinham essa questão do autoritarismo, né, como uma forma de educação. Hoje a gente percebe, através da literatura e da clínica, que a gente precisa do diálogo, né, do diálogo, da educação com afeto, com carinho, da educação mais assertiva, né? Tem muito mais efeito do que a palmada, né? E efeitos positivos, porque a palmada ela tem um efeito negativo, né? Quando a gente que a gente perde o controle e bate, a gente está perdendo o controle, né? Então é uma falta de controle. Muitas vezes quando a gente se arrepende, há um remorso, às vezes dá uma vontade de pedir desculpa ao filho. E se a gente for pensar que a criança, os pais são a referência, né? Os pais são o centro de segurança da criança. Então esse pai, quando ele bate, a criança vai ficar sem compreender. Como assim, né? Esse mesmo pai que bate, esse mesmo pai que acolhe, que é seguro, é o mesmo pai que agride, que bate. É confuso. Gera um conflito para a criança. É muito confuso para a cabecinha dele. Então o problema porque assim, adulto lida com conflitos o tempo todo, né? Sim. Tá mais da criança não conseguir lidar com esse conflito, não entender quem é, tipo assim, qual das duas pessoas é aquela pessoa que está ali do lado dele, se é o pai protetor ou o pai que agride. A criança ela tem vamos colocar como uma dificuldade maior de compreensão, né? Apesar de que nós também precisamos disso. E aí você traz uma outra questão muito importante, porque muitas vezes a gente não fala para os nossos filhos de sentimentos, né? Quando a criança está chorando, diz assim, para de chorar. E não diz para ele, olha, pode chorar, você está chorando por esse motivo. Qual é o motivo, né? E você vai fazendo com que a criança vá compreendendo, né, o entorno, os sentimentos, as emoções, porque todos nós temos, né? A gente sente raiva, a gente sente, né, e felicidade, alegria, enfim. E aí, como lidar com isso? Isso é importante. Mas, de fato, a criança, ela tem ainda, e a gente está falando de criança menos de 4 anos, a gente está falando ainda da primeira infância, da primeira né, infância, na formação. Isso, então ela não tem ainda todo um aparato cognitivo, né? Ela não entende, às vezes, os próprios sentimentos, o que ela está sentindo ali. Exato. E o choro é a única forma de expressão que ele encontra? Então, as birras podem ser, né? As birras podem estar aí, né? A resposta para isso, né?
Então, como eles às vezes não sabem lidar com essas demandas, com esses sentimentos, vem a birra. Vem a birra. Já que você tocou nesse assunto, eu acho que é a dúvida, e a primeira dúvida de todos os pais, né? Como lidar aí com esse comportamento inadequado, como lidar com as birras, principalmente quando elas são em público, né? Eu acho que isso angustia todo pai e toda mãe. De fato. Mas, assim, para saber lidar com a birra, a gente precisa entender o motivo da birra, né? A criança, ela faz birra, tá, então, ok. Quando que a criança faz a birra? Né? É importante analisar esse comportamento. Quando que a criança faz birra? Ela faz em que momento? Né? O que vem antes desse comportamento da birra? Né? O que vem depois desse comportamento? Em que local ela demonstra mais? Quais as pessoas que estão perto que ela... Né? Porque ele não vive fazendo birra, ele faz birra, né? Então é importante a gente fazer esse desenho, mapear isso. Entender todo o contexto da birra. Entender todo o contexto da birra para saber, inclusive, se a gente está reforçando aquela birra, né? Porque muitas vezes está aí. O que fazer? Bom, como eu devo reforçar os comportamentos positivos e como eu devo fazer para extinguir esse comportamento. Mas né? Assim, você falou aí sobre como entender e aí começar a agir quando esse comportamento se repetir. Mas no momento da birra, o que eu faço? Por exemplo, estou no shopping andando com meu filho, ele se joga no chão, dá uma birra no mercado. O que a gente faz no momento da birra que a gente precisa conter aquela criança? Porque não dá para deixar a criança ali no chão. Se tiver em casa, tudo bem, né? Uhum. Agora, num local desse aí que você saiu com seu filho, no momento da birra, como agir? Então, ainda assim é preciso compreender todo esse processo antes, porque a criança já vem apresentando em casa e tal. Em público, há um receio, né, desse mau comportamento. Ainda assim, é importante pensar, bom, se ele está agindo assim, muitas vezes você vai pensar, ele está querendo chamar atenção, né? Ok, ele pode estar querendo chamar atenção, mas se a criança está querendo chamar atenção, ela está querendo chamar atenção de quê? Por quê? Né? Numa situação como essa, eu acolheria a criança, né? Porque eu acho que se ele está ali, ele também precisa ser acolhido, um afeto, um carinho. Ignorar também pode ser, né, um recurso, porque aí ele deixa, né, de ser atendido naquela demanda. Se ele quiser chamar atenção, ele está vendo que aquilo ali não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí ele não repete. Ele pode não repetir, exatamente. Só que, por outro lado, a gente também tem que ficar atento, porque se ele está chamando atenção, nós, enquanto pais, a gente também tem que fazer essa reflexão. Se o meu filho está chamando a minha atenção, será que eu estou dando atenção devida? Né? E aí tem outro detalhe, você fala assim, a gente vai no supermercado, ele faz aquela birra. Tá, a criança foi avisada que ia ao supermercado? A criança foi ao supermercado, ela estava com sono, ela já estava irritada, ela estava com fome, porque a gente precisa perceber tudo isso, né? A criança, ela vai apresentar, às vezes ela apresenta uma birra porque ela não sabe o que fazer, ela não sabe como lidar com aquela situação. Eu costumo orientar muito os pais nesse sentido, porque se você imaginar que a criança, desde o 5º mês de gestação, ela já escuta, e quando a criança nasce, ela nasce com uma condição inata, todos nós, né, nascemos com a condição inata de linguagem, significa que a gente tem compreensão, né? E os bebês, eles não têm ainda aí o pensamento simbólico, raciocínio lógico, mas ele tem percepção e sensação. Então os bebês estão sentindo tudo em volta. A criança, né, o bebê aí vai se desenvolvendo, a gente precisa fazer essas preparações. É importante que a gente converse com os nossos filhos, né? Explique para ele da situação. Se a gente é pega de surpresa, a gente também pode ter algumas reações, né? A gente também pode agir ali no impulso, né? Então, por que a criança ela tem que se comportar, né, daqueles padrões, se muitas vezes ela não está nem entendendo o que está acontecendo? Agora, esse é um ponto importante, né, Ana? Porque às vezes a gente fala assim, mas ele passou dos limites, né? Tipo, ele me deixou muito nervosa, ele passou dos limites, por isso que eu bati nele. Mas a gente entra naquela questão, né? Eu sou adulto, né? Eu tenho que
que extrapolar os meus limites, porque eu consigo lidar com isso, ele não consegue, né? Então, assim, qual que é esse limite? Será que não fui eu que fiquei nervosa demais? Será que o meu limite e a minha paciência que não está curta demais com a criança? A gente sempre acha assim, ele passou do limite, mas qual que é esse limite, né? Eu acho que o adulto sabe lidar melhor com isso e ser mais flexível. Isso. E aí também, assim, já que o adulto sabe lidar melhor com isso, é importante que a gente transmita isso para os nossos filhos. Então, eu volto na questão dos sentimentos, né? De que explique para o seu filho, né? Da mesma forma que você prepara ele para ir a um shopping, a ir a um supermercado, a ir a um aniversário, a gente também tem que ordenar os sentimentos. Dentro de casa, ali no dia a dia mesmo. Isso, o que é que você... Mas tu tá com raiva. Filho, você tá com raiva. Né? Quando a gente fica com raiva, vamos contar, vamos respirar, vamos se acalmar, né? Assim que a gente se acalma. Para que ele entenda que ele pode sentir a raiva, que a raiva todos nós sentimos, mas que é importante que a gente saiba lidar com ela. A gente está fazendo educação, inteligência emocional, né? Saber compreender esses sentimentos. E se a gente faz isso desde pequeno, nós vamos ser adultos com uma habilidade social muito melhor, né? Ana, para estabelecer limites e disciplina também, a gente parte desse mesmo pressuposto aí, com diálogo, conversando com a criança. Ali dentro da casa, como é que eu explico para a criança, por exemplo, qual que é o limite que ele pode brincar, que ele não pode mexer nesse quadro, que ele não pode mexer nessa escultura? Como que a gente estabelece isso? Isso é importante. E a partir de que idade também, né? Porque às vezes a gente está ali falando com uma criança ali de 1 ano, quando é que ela começa a entender qual que é o limite dela? As birras também, a gente precisa avaliar isso que você está trazendo, no sentido de que se a demanda ela é superior à habilidade, né? Se realmente a criança está compreendendo aquilo que você está falando. Às vezes a gente dá uma ordem, né? E a criança às vezes ela não compreendeu, e ela vai reagir àquilo. Né? E aí às vezes a gente dá pressa, por exemplo, calçar um sapato ou vestir uma blusa, enfim, né? E aí quando você diz assim, esse é meu espaço, né? Ele não é seu, o seu é lá. Precisa entender se ele está compreendendo isso, né? E precisa perceber também se a gente pode tirar aquilo dali, né? Porque ela é criança, ela vai querer, ela vai mexer, né? E assim, não tem uma idade... A criança de 1 ano, ela vai compreender? Não, ela não vai compreender. Uma de 2 anos já compreende, já compreende. Tá? Mas também não adianta pensar que a criança de 2 anos vai guardar os brinquedos, né? As crianças só vai conseguir guardar um brinquedo quando ela tiver com 4 anos, né? Então, realmente, a gente precisa saber um pouco desse desenvolvimento da criança. Mas se a gente não tem esse em que fase do desenvolvimento ele está, né? Em que fase ele está. Se a gente não tem essa capacidade, digamos assim, de estudo, porque eu não estudei para isso, a gente precisa analisar o nosso filho, avaliar. Bom, se eu falei 3 vezes, ele não compreendeu, então eu vou retirar, né? Ou então eu vou mudar de estratégia. Educar não é fácil. Né? Desafio diário, né? Diário, né? Eu digo que é um treino. É um treino para os filhos, é um treino para os pais. Né? A gente não tem receita. Né? Mas... E o que dá certo numa casa, com uma família, nem sempre dá certo em outra. Né? E aí tem a individualidade também, né? Cada criança tem. E a gente ainda está falando aqui de crianças típicas, né? Estou falando de crianças típicas, eu não estou falando de crianças que têm algum comportamento atípico. Que são as exceções. Seriam as exceções. Ana, esse assunto é complexo, né? É muito grande se a gente for ficar falando aqui sobre isso. Essa entrevista vai durar horas, porque... E tem muita demanda, né? Acho que tem muita dúvida sobre isso, pais e mães com dúvidas sobre isso. E aí tem um curso, né? Que você desenvolveu, que é o de Super Pais. Ele é justamente para acabar com essas dúvidas aí. Ele é um curso que vem para auxiliar, né? Então, é um encontro onde a gente dá algumas dicas, mas tem outros pais. Então, a troca de pais, experiências. Isso, e a gente faz esses exercícios de observação, né? Muitas vezes a gente deixa de observar, né? De compreender. Faz birra, quando faz birra? Então, a gente faz essa análise, como que a gente pode modificar, então, esse comportamento. É interessante. Ana, eu agradeço demais a sua presença. Foi muito bom bater esse papo rapidinho aqui com você. Serviu muito para mim, né? Porque eu tenho um filho em casa e com 2 anos, tá bem nessa faixa etária que você falou aí, que é difícil lidar, mas que já entende as coisas. Pelo menos eu vou sair daqui sabendo que ele tá entendendo o que eu tô falando. Sim.
Tá sim. E para finalizar, eu vou te fazer a pergunta que eu faço para todas as minhas entrevistadas. Já que lugar de mulher é onde ela quiser, qual que é o lugar da Ana no mundo? Então, toda vez que eu penso em algum lugar, eu penso sempre na minha família. Eu penso sempre em estar com eles, em qualquer lugar no mundo. Seu lugar, então, é estar focada na família? Em qualquer lugar no mundo, de preferência no mar. Perto do mar, né? Tá bom, Ana. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. É isso, gente. O Lugar de Mulher fica por aqui. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana e até o próximo programa.